tempo, esses dias especiais de preparo, né, para o início do semestre. Então, nós temos esse tempo de reflexão muito importante e, na verdade, isso espelha, né, a nossa filosofia de educação teológica, o que nós pensamos sobre educação teológica, que vai além da academia, mas inclui espiritualidade, inclui a prática, inclui a vida por inteiro de cada um de nós. Então, mais uma vez, professor Cristiano, não sei se a professora Márcia já comentou que o professor Cristiano também formado pelo Betel, né? E fez seu mestrado aqui conosco também. E professor também na unidade São Bento, seminário lá de São Paulo, né? Então, para nós, uma alegria, sinta-se muito bem-vindo aqui entre nós. Eu devolvo a palavra para a professora Márcia, né, já que cheguei assim neste momento. Acredito que já oramos, professora Márcia? Não, né? Então, vamos fazer essa oração de início, de entrega, para, então, termos a palavra passada ao nosso professor convidado de hoje. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que tu és. Agradecemos pelo privilégio de termos comunhão contigo em Cristo Jesus, porque o Senhor nos alcançou, nos resgatou e, Senhor, nos conduz em nossas vidas. Que essa noite o Senhor fale aos nossos corações segundo o teu querer. Abençoa a vida do pastor Cristiano, que tem aceito esse convite de estar aqui nesta noite conosco. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Professor Cristiano, sua palavra está com o senhor. Amém. Obrigado, Adriana, obrigado, Márcia, pelo convite. É uma honra estar aqui, um desafio também, dividir espaço, né, com a missionária Durvalina, professor Dr. Sérgio Lira, e, enfim, mas eu estou em casa, porque sou filho do Betel, daqui de São Paulo, e Betel é Betel em qualquer lugar, e agradeço a Deus por poder, nesta noite, ter esse tempo com vocês, né? Eu vou seguir aqui na proposta, né, no tema que me foi passado, e eu preparei alguns slides para ir falando. Será que dá para eu apresentar, Márcia? Ou não? Sim, prof. Fique tranquilo. Então eu vou... Fique à vontade. É que está dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar a tela. Se não estiver habilitado, não tem problema, não. Dá para habilitar só dentro. Habilitei agora, Pro. Acabei de habilitar. Tá. Deixa eu habilitar o outro perfil também. Uhum. Verifique, por favor. Agora deu. Ok. Deixa eu maximizar aqui, peraí. Vocês estão vendo? Sim. Tá bom. Então, quando a gente fala de teologia para a glória de Deus, eu preparei uma sequência, né? A gente vai começar com... Deixa eu passar. Só um minutinho, gente. Só vou pôr meu celular no silencioso aqui. Eu preparei uma sequência e a gente começa com um diagnóstico do nosso tempo, né? Não é um diagnóstico exaustivo, mas é uma possibilidade da gente falar um pouquinho avaliando o tempo que a gente vive. Depois,
à luz desse diagnóstico do nosso tempo, como que a gente pode pensar o nosso trabalho com a palavra de Deus. Desculpa, a palavra está aqui em minúsculo. E depois a gente termina com uma meditação nas Escrituras, à luz de um texto que fala sobre a natureza da palavra do Senhor, né, e o efeito que ela traz na vida do seu leitor, na vida do obreiro, tá? Para falar, então, do diagnóstico do nosso tempo, eu quero me apoiar, teria muitos autores, mas eu quero relembrar você daquilo que o Byung-Chul Han ele fala, né? Então, quando trabalha o diagnóstico do nosso tempo, ele diz que cada época tem as suas enfermidades, né? Cada época, cada geração tem as suas enfermidades. E nos nossos dias, por conta do impacto da tecnologia numa sociedade pós-sociedade industrial, ele diz que o homem, ele denomina que o homem na contemporaneidade, ele é um homem que sofre violência neuronal. O que é essa violência neuronal? São os sofrimentos psíquicos que o homem contemporâneo vem tendo que lidar, né? Então, tem gente que não acredita que essa doença existe, tem gente que acredita, síndrome de burnout, e as neurodivergências, que a gente vem tendo mais acesso a diagnósticos, e ele fala que tudo isso pode sinalizar a nossa lida direta com esse modo de operação da vida contemporânea, né? E ele também diz que nessa sociedade neuronal, a gente sofre daquela dificuldade, a gente vive numa sociedade de desempenho. Você é medido pelo seu desempenho, pela sua performance por aquilo que você entrega, né? E aí ele diz que a gente vive hoje a oscilação entre ser um sujeito do desempenho. Que é esse sujeito de desempenho, né? Aquela pessoa que precisa ser cada vez mais eficiente e cada vez mais rápida nas entregas. E ela é medida por aquilo que a rapidez com que ela faz as entregas, e ao mesmo tempo essa rapidez não pode sufocar a eficiência. Por outro lado, a gente tem o outro desafio, que é o sujeito da obediência, né? Então, palavras dele, ele diz que a positividade do poder é mais eficiente que a negatividade do dever. Então, o que ele quer dizer com isso? No campo do dever, a gente tem as questões de caráter, né? Caráter e obediência. Por outro lado, no outro polo, a gente tem essa necessidade da entrega, né? A positividade de poder. Poder no sentido de desempenho, no sentido de notoriedade, no sentido de, enfim, várias coisas, né? E aí ele diz que nessa sociedade neuronal, em que você tem um sujeito do desempenho, há uma constatação de que a gente tem encontrado pessoas com alto índice de depressão e sentimento de fracasso. Palavras dele, vou citar: esses estados psíquicos de esgotamento são característicos de um mundo que se tornou pobre em negatividade e que é dominado por um excesso de positividade. Você é valorizado, as suas métricas de entrega, de performance, são as coisas que te definem. Quando você está aquém dessas métricas, você é, de alguma forma, tido ou se vê nessa angústia e nesse sentimento de fracasso, né? E isso tem desenvolvido tem dado alguns desdobramentos. Que desdobramentos são esses? Primeiro, é essa coação pelo desempenho, né? Então, a coação pelo desempenho vai forçar esse sujeito do desempenho a produzir cada vez mais. Quando ele consegue, ele corre o risco de ser uma pessoa narcisista, né? Uma pessoa que, às vezes, ele
beira e ele vive a partir do orgulho das suas conquistas, né? Mas também a gente vê como desdobramento o sujeito que tem a dificuldade de alcançar um ponto de repouso na gratificação, né? Porque as marcas sempre têm que ser superadas. Se eu atingir determinado ponto, isso pode ser melhorado, e aí você vive num sentimento constante de eu tenho que me superar, então você vai além de você mesmo. Isso ele está falando muito da vida, não estou falando do ministério, mas a gente navega nesse oceano porque a gente está imerso no mundo, né? E nunca está com aquela... Você vive constantemente num sentimento de carência e de culpa, porque você sempre poderia fazer mais. E, ao mesmo tempo, você corre o risco de você corre o risco de procurar superar a si mesmo, já disse, e sucumbir a você mesmo, né? Porque eu tenho um amigo que ele trabalha na área de vendas, e aí ele fala que ele bate a meta, recebe um parabéns, mas no dia seguinte vira o quarter, são a cada 3 meses, ele fala, tudo zerado, teu desempenho ficou ontem, hoje é se você não tivesse feito mais nada, né? E aí você pode correr o risco de colapsar, né? De você entrar num colapso psíquico, de esgotamento, em que a sua ação, a sua atividade e a sua identidade está restrita à esfera de trabalho e de produção. É tudo de você para você. É tudo de si para si mesmo, né? E aí eu queria perguntar para a gente aqui, que a gente que se dedica à obra do ministério sagrado, que quer ser obreiro na seara do Senhor. Como é que a gente, enquanto vocacionados, e que estamos aqui em tempo de preparo, que você está estudando, como é que de que maneira você pode ser formado, e eu estou entendendo, Betel, porque Deus te trouxe, integralmente no meio dessa sociedade que propõe essas patologias neuronais, né? Que você será que de alguma forma isso permeia não a filosofia da casa, graças a Deus, mas o mundo que a gente vive? E de que maneira isso também pode afetar a gente? Eu estou pensando aqui, se a gente não tiver um discernimento do Espírito Santo, de que maneira a gente pode sucumbir a essa filosofia que permeia o mundo do trabalho e que às vezes pode, infelizmente, ser vista também na atuação ministerial. Então, quando a gente tem como alvo na nossa atuação, nas nossas atividades, colocar a nossa identidade naquilo que a gente faz e não naquilo que Cristo é em nós, né? É comum a gente ler nos manuais de teologia pastoral ou de práticas de ministério, autores e mentores que vão dizer, olha, é comum você encontrar pessoas que dizem, eu amo pregar, por exemplo, no trabalho com a palavra, mas eu não tenho paciência para pessoas que me dão trabalho. E muito mais do que amar pregar, e está tudo certo com isso, a gente precisa amar as pessoas por quem Cristo morreu, são ovelhas dele, e a gente deve lavar os pés dessas pessoas e servir Jesus na vida dessas pessoas. Então, cada vez mais, a gente às vezes tem esses modelos de performance no ministério podem, às vezes, ser uma falsa referência, porque a gente precisa pautar a nossa referência de um ministério e de um ministério para a glória de Deus em Jesus, né? Faz parte desse processo a gente também ter uma alta consciência de autoavaliação. Se tem uma coisa que define a vida de quem é betelino, é a necessidade de saber se avaliar à luz do caráter de Deus, à luz do caráter da santidade de Deus revelada em Jesus, principalmente, nas Escrituras. Então, essa capacidade de olhar para você realisticamente, e isso envolve confronto, isso envolve saber saber ser um ouvinte e ter uma leitura de si mesmo à luz
da palavra e também na vivência coletiva, né? Na igreja, na própria vivência com a irmandade, com a família e no ministério e também no próprio mundo, né? Então, a gente precisa avaliar um pouquinho como que a gente tem navegado nesse oceano de águas que o mundo impõe para mim e para você. E aí, para a gente pensar o desafio, que é um segundo momento do nosso trabalho com a palavra, né? Então, eu deixo aqui só essa introdução para a gente refletir. Se você hoje se vê mais como um sujeito do desempenho no ministério, ou isso está te atraindo mais, ou sufocando como um sujeito da obediência. Lógico que Bicho Han aqui, ele não tem compromisso, né, com a verdade eterna, mas a gente pode trazer isso para o nosso desafio no trabalho com a palavra. E aí eu quero trazer para a gente hoje o desafio do trabalho com a palavra. Se nós estamos fazendo teologia para a glória de Deus, ou se nós estamos preocupados apenas com o desempenho e, às vezes, beirando as patologias de vivermos numa sociedade neuronal em que você se vê nesse cansaço da entrega. Então, qual é o nosso desafio do trabalho com a palavra? E esse trabalho aqui é no nosso tempo de fazer, de formação e também já formados, atuantes no ministério, na seara do Senhor, né? A gente precisa evitar alguns riscos. Primeiro deles, se você buscar uma vida de firmeza doutrinária, se você buscar firmeza doutrinária, e está tudo certo com isso, né? Então, você está estudando teologia e você quer crer e crer bem. Tua confissão de fé, ela é bíblica. A gente não está autorizado a não ter menos que isso. A nossa confissão de fé precisa ser bíblica. A palavra de Deus a palavra e o Espírito são as coisas que o Senhor nos deixou para a gente fazer a obra dele. Mas, se a nossa lida com a palavra, ela é sem vida, então a gente só estuda academicamente. A gente tem a precisão e o rigor da argumentação e da defesa e do alicerce nas escrituras, e dessa leitura das escrituras a gente faz uma excelente confissão de fé, mas isso em detrimento da vida. Quando eu estou falando de vida aqui, eu estou falando de caráter. Estou falando de caráter que se amolda em tudo que vocês ouviram, né? De espiritualidade e vida com Deus. Então, a gente não tem o texto lido da palavra no texto vida, entende isso? Texto lido mais texto vida. Se a gente só tem texto lido ao longo de 2, 3, 4 anos de curso e de vida de ministério, então a gente tem uma fala com precisão teológica e fundamentação bíblica, mas este texto lido e professado não tem aderência à vida, por conta de uma pobreza de espiritualidade e negligência com a piedade, né? E a piedade, ela é forjada em nós com firmeza nas escrituras, mas também com diligência nas disciplinas espirituais, na busca diligente pelo caráter de Cristo e pela vida de Cristo em cada um de nós. Se isso não permeia, a gente corre o risco de ter uma vida seca e sem valor. Tá certo que a gente fala, mas o que a gente fala não tem aderência à maneira, não diz respeito à maneira como a gente vive. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso para o outro ver, mas a palavra de Deus em nós tem testemunho. E esse é um risco que a gente corre hoje, de ter um trabalho errado com a palavra. E isso, irmãos, é no período de formação. A gente não dá para a gente desassociar isso, não dá para a gente desassociar isso da nossa formação no seminário. Não aprender isso no tempo de formação na vida acadêmica, a gente já começa a dar a largada no ministério, que vai acabar quando o Senhor nos chamar para a glória eterna, a gente já começa queimando a largada, né? Então, avalie-se, e que eu me avalie aqui, se eu estou
na questão entre doutrina e vida, né? O trabalho com a palavra, se eu tô, uma coisa está pendendo ou sufocando, negligenciando ou não viabilizando a outra, né? Um outro risco é de eu querer vida, mas eu não quero nada de fundamentação ou não quero nada de doutrina, não quero nada de escritura. Isso é um caminho impossível. E por incrível que pareça, a gente pode encontrar isso, né? Em segmentos do reino de Deus. Estou falando com crítica, e isso tem que ser alvo do nosso zelo e oferta da vida para, se o Senhor quiser nos usar como instrumentos para que isso diminua, e alvo de oração. Senhor, traz ajustes na tua obra na igreja de Cristo na terra. Se há pessoas querendo vida, mas sem a palavra, a gente também corre o risco. Então, diante disso, né, seca sem valor, um caminho impossível, doutrina sem vida ou vida sem doutrina, qual é o caminho correto que a gente encontra para o trabalho com a palavra de Deus? O trabalho com a palavra, ele precisa necessariamente passar do privado para o pessoal e para o público, para depois chegar no público. Então, eu e você, a gente precisa saber que uma teologia que é para a glória de Deus não passa só pelo rigor da exposição exegética do texto, ou a explanação e defesa doutrinária que se ancora no texto e tem o respaldo da teologia histórica, né? Estou pensando em termos da teologia sistemática. A gente precisa pensar, em primeiro lugar, a palavra de Deus em mim. Então, não é a palavra de Deus que eu vou falar para o outro na evangelização, na obra missionária, ou no discipulado, na formação de discípulos para Cristo na igreja e na obra missionária, ou no púlpito e nas práticas com a palavra, no gabinete do aconselhamento, na educação cristã e na formação de obreiros. E até mesmo no trabalho teológico, na formação, no trabalho com vocacionados. Não, eu preciso, em primeiro lugar, pensar os efeitos da palavra de Deus em mim. E isso demanda da gente diligência na espiritualidade. Que acredito que vocês já beberam das fontes nesses 2 dias anteriores. Não é? Da irmã Durvalina, do Dr. Sérgio Lira. Entre outras coisas, é lógico. Então, a palavra de Deus em mim exige do vocacionado revisão do caráter à luz da santidade de Deus, revelado nas Escrituras, e demanda dele, por conseguinte, né, um coração quebrantado, que se deixe ser quebrantado. Esse coração quebrantado é Deus que forja em nós. Davi, quando vai orar no Salmo 51, ele fala: Deus, crie em mim um coração puro e renova o espírito reto. Por quê? Porque Deus quebrantou o coração dele. Então, a palavra no campo privado, ela precisa pautar, e isso aqui ela é feita também com a oração, né, com as disciplinas da vida cristã, e também não é só o preparo o trabalho com o texto para que eu vá comunicar. Por exemplo, sou pastor, irmãos, eu sofro, eu tenho que vigiar meu coração. Então, aqui na minha igreja, a gente faz lectio contínua. Então, a gente pega o livro e vai sequencialmente, domingo após domingo. Mas eu não posso somente meditar diariamente no texto que eu vou pregar domingo. Eu preciso ter a minha porção das Escrituras fora do texto que vem para a dieta da igreja no domingo. Então, a gente tem vários caminhos, livros devocionais, ou leitura sequencial, ou leitura bíblica, né, por gênero, por data, enfim, plano de leitura de 1 ano, enfim, várias coisas, para que eu veja a palavra de Deus em mim, como ela forma Jesus na minha vida, e isso paute um caminho de devoção, para que eu tenha maravilhamento como crente com o Deus da palavra. A W. Tozer diz isso, né? O quanto eu conheço da palavra é o quanto eu conheço do Deus da palavra. Tem que ser. Mas a gente pode correr o risco de só conhecer a palavra e não se relacionar com o Deus da palavra.
Então, o quanto eu conheço da palavra, mais o quanto eu conheço do Deus, o quanto eu conheço a palavra, mais do quanto eu conheço do Deus da palavra, é o trabalho da palavra no campo privado. Você e eu conhecemos a palavra? Isso vai aparecer na aula, no aconselhamento, na evangelização, na obra missionária, na preparação do estudo, na pregação, no sermão expositivo. Vai aparecer. Mas fazer teologia para a glória de Deus é se deixar ser humilhado pelo Deus que você prega. Então, é um pecador falando para outros pecadores no púlpito. O maior necessitado do sermão que você está pregando, na semana você viu que é você mesmo. Por quê? Porque você conheceu a palavra. Mas também se expôs ao Deus da palavra, pela piedade, numa vida de santificação, porque a palavra, no campo privado, ela trouxe os efeitos que ela causa, vai causar na sua exposição, ela já trouxe para você como crente, na sua semana como crente, não porque você estava preparando o sermão somente. Claro que quando a gente está preparando o sermão, essas coisas acontecem, mas porque você se expôs ao Deus da palavra. E, infelizmente, a gente pode ter pessoas com o desempenho. Uma pessoa que está preocupada com o desempenho, ela corre o risco de sufocar a palavra no campo privado. Porque o foco dela está na entrega. Na entrega no púlpito, na entrega na aula, na entrega no discipulado, no gabinete. Na entrega, né? E a gente tem que entregar com qualidade e excelência. Claro que tem que entregar. E com graça de Deus. Mas o que pauta isso, e a gente precisa vigiar sobre nós mesmos, é a palavra de Deus em mim. Mas a palavra de Deus em mim, ela me leva para o trabalho pessoal com a palavra. Não é pessoal de você mesmo, né? Mas você serve pessoas. Fazer teologia para a glória de Deus é ter senso de temor às pessoas a quem Deus quer servir através de você. Então, a gente nunca vai usar pessoas. A gente nunca vai ser leviano com pessoas. A gente vai ter honra a Jesus na vida de pessoas. Ah, mas essa pessoa é um insubmisso, é um soberbo, é um pecador, é uma pessoa lá na igreja que precisa de correção. Pois eu vou servir Jesus. Jesus na vida desta pessoa por quem Cristo quer, a quem Cristo quer servir. Então, se você gosta da prática do ministério, mas não gosta de pessoas, a gente precisa avaliar isso. Porque é o coração do Supremo Pastor que vai fazer a pergunta que ele fez para Pedro, depois de Pedro ter negado. Pedro, você me ama? O Senhor, então, cuida das minhas ovelhas. Elas não são tuas, mas há um parâmetro. Eu as amo, elas são minhas ovelhas. Ele morreu por essas ovelhas. E a nós nos cabe, no amor que temos por ele, que vem dele, na devolutiva que fazemos, ele derrama o seu amor. Romanos 5, né? O amor de Deus é derramado pelo Espírito no nosso coração. Então, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração e nós devolvemos esse amor a ele, e na devolutiva que nós vamos devolver a ele, a gente passa pelo próximo. No campo do ministério, a gente ama as ovelhas com o amor que o Senhor derramou no nosso coração, e é o amor que ele tem por essas pessoas. Não é uma questão de aptidão. Aptidão é aquilo que a gente nasce. É uma coisa que precisa ser buscada objetivamente. Fazer teologia para a glória de Deus é dizer, Deus, eu vou estudar, vou fazer mestrado, doutorado, talvez para pregar para uma pessoa. E eu não vou ter fama. Eu não vou ter notoriedade. Nada contra a quem Deus dá notoriedade. Isso é desdobramento que a gente não combina a priori. Agora, se o teu foco está no desempenho, você vai usar as pessoas. E aí você vai buscar as métricas. Eu não estou nas redes sociais e não tem problema a gente ter métricas nas redes sociais. Pessoalmente e institucionalmente. A gente é um canal, né? Uma mídia. Mídia é um meio para a comunicação. Então a gente tem que interagir.
E não tenho problema nenhum com o quanto a gente vai ser midiático nesse sentido. Estou usando, né? O termo hoje ficou pejorativo, mas estou usando tecnicamente aqui. Mas o que tem que pautar o nosso trabalho na lida com as pessoas é o coração do Supremo Pastor. Você me ama, então cuida do que é meu. E cuidar do que é dele envolve olhar essas pessoas como sendo dele. E isso nos dá temor. Isso exige de nós coração de servo. Você vai servir Jesus na vida de pessoas. E a gente não escolhe as pessoas a quem a gente vai servir. E a gente serve por amor a Cristo, independentemente dos resultados. Elas não serão usadas para nada no nosso ministério, porque elas pertencem ao Senhor da obra. Isso é teologia para a glória de Deus. E o nosso trabalho com a palavra precisa estar assim. Então, às vezes, a gente vai subir ao púlpito para pessoas que talvez nos resistam na liderança. E a gente não vai usar o púlpito em benefício próprio. A gente vai humilhado, não envergonhado, mas humilhado. E a gente vai sair de lá humilhado. Mas cheio da graça de Deus. A gente vai lavar o pé, João 13, de pessoas que não querem ter que a gente lave os pés como ele foi lavar o de Pedro. E a gente vai ter que lidar na lavagem dos pés com a experiência que Cristo teve. Judas deu lugar ao diabo. E Cristo, na hora da ceia, sendo o Senhor, ele assumiu o lugar de servo. Pessoas que estão sob a influência do maligno. E Deus nos dá o discernimento. Não é que a gente está sendo submisso às trevas, jamais. Jesus não estava assim ali. Mas a gente precisa ter essa reverência à obra de Deus na vida das pessoas a quem Ele quer que a gente sirva. E, por fim, a gente vai ter o trabalho público, que são as práticas de ensino da palavra. Aula, sermão, aconselhamento, palestra, evangelização, projeto missionário, projeto de evangelização, projeto de formação de discípulos e tantas outras métodos e recursos que a gente tem. Mas o nosso trabalho com a palavra, ele precisa ser palavra mais vida. E isso forma um ministro da piedade, que é algo tão caro na filosofia do Betel. Irmão, se você está no Betel, você precisa pensar nisso. Você precisa saber que você bebe água contaminada, porque a gente vive numa sociedade do cansaço, e que ela cobra de você desempenho, e a gente vai interagir com isso. As pessoas da tua igreja passam por isso. Quem está no mercado de trabalho está assim. Eu tenho exercido vocação no magistério, né, fora do seminário, na universidade em outros cursos, que não teologia, e eu sou cobrado, eu sou avaliador do Ministério da Educação, e de curso de graduação, né, de teologia e na área de letras, e a gente tem métricas, eu sou avaliador, então eu olho as métricas da instituição. Enquanto pesquisador, eu sou avaliado também pelos órgãos do Ministério da Educação, o INEP e a CAPES, como professor na pós-graduação. Então, eu tenho que entregar, eu tenho que ter desempenho. E assim, se você atingiu essa marca, você foi reconhecido, o critério subiu, você vai ter que se superar. Mas eu não posso trazer essa filosofia. Lógico que a gente vai fazer todas as coisas para a glória de Deus e vai buscar excelência para honrar Cristo, mas eu não posso sucumbir a ser o que eu coloquei aqui anteriormente. Um sujeito do desempenho. Mas eu preciso ser um ministro da piedade. Senão eu não vou fazer teologia para a glória de Deus. E o meu trabalho com a palavra, ele será contaminado. Então, para a gente seguir e ir para uma parte mais final, eu não quero cansar, eu sei que no online a gente não tem a mesma poder de concentração assim que a gente tem no presencial, né? Então, eu quero compartilhar algumas lições, caso da palavra de Deus para nós,
no texto de 2 Timóteo 4, 16 e 17, que eu estou lendo aqui para os irmãos, na nova versão, na nova Almeida atualizada, tá bom? Deixa eu só pegar meu texto aqui. Então diz a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, ou servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando a gente pensa no nosso trabalho com a palavra, fazendo teologia para a glória de Deus, a gente tem que confiar que a palavra de Deus, ela é suficiente para formar você por inteiro. A gente pode saber mais sobre Deus através da teologia histórica, da teologia sistemática, sim, mas o nosso apego e formação tem que ser bíblica. Eu sei que os teólogos e as ferramentas da teologia nos ajudam a trabalhar melhor com a palavra. Lógico que a gente precisa disso. No ambiente acadêmico, a gente faz isso, né? Então, assim, eu desafio você. Eu me lembro que uma vez eu ouvi o Dr. Russell Shedd, falar aqui numa semana de consagração no Betel de São Paulo, e ele, citando esse texto, ele diz: olha, você pode ser um obreiro que talvez você esteja num campo, seja pastoral, missionário, em que você não tem outros obreiros ao seu lado. Então, você é aquele que faz tudo, né? Você abre o culto, dirige o louvor, prega, fica na porta, recepciona visitante, você faz o trabalho da recepção, da diaconia, da dirigente da liturgia, do pessoal que canta, só que o teu lugar é no pastoreio e na pregação, né? No pastoreio. Mas, se a palavra de Deus está em você, você não vai ser o cantor e que talvez não vai ser o músico, mas ela vai te habilitar para que, mesmo não sendo da área da música, você consiga conduzir a igreja na adoração. Mesmo não sendo da diaconia, você consiga receber o povo. Por quê? O mérito não é da tua habilidade e versatilidade. Nossa, que pessoa versátil, que consegue transitar em diferentes frentes. Você transita em diferentes frentes porque o caráter de Cristo, formado pela palavra, na unção e no poder do Espírito, te habilita para, mesmo não sendo da música, conduzir a igreja na adoração. Para, mesmo não sendo um comunicador da recepção, você servir na diaconia. Então, a palavra de Deus, ela nos torna habilitados para isso. Entenderam? Então, eu desafio você a pensar nisso hoje. Você a pensar de que maneira, que obreiro você quer ser para a seara do Senhor. A palavra de Deus é o que você é suficiente para que você viva isso. Então eu não vou expor, né, a tudo, mas eu quero desafiar você a gente pensar junto aqui. Primeira coisa que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo é um obreiro em formação, em atuação aqui, e ele está ressaltando verdades para ele, né? É que a palavra, ela é inspirada. Então, a palavra aqui é teopneustos, que ela tem o hálito de Deus, o sopro de Deus. Então, Deus soprou a revelação nos autores humanos, isso, os escritores, essa inspiração, ela está cessada. Deus não porque a revelação está fechada, a gente já sabe disso em bibliologia, né? Mas vou lembrar esses conceitos aqui. Então, uma revelação, o que eu quero trazer aqui é que ela é uma revelação. E revelação, ela é dada. Ela é dada. A gente não lida com conhecimento gerado por nós. Isso que tem que nos dar um temor. Fazer teologia para a glória de Deus é que você está cuidando de uma coisa que não é tua. Deus, ele se revelou especialmente nas Escrituras. Então, há um senso de temor em fazer teologia para a glória de Deus, é que você está lidando com um conhecimento que é Deus que disponibilizou. A palavra não é tudo que eu quero saber sobre Deus. A palavra é o que Deus quer que eu saiba sobre ele. E tem muita coisa que ele não revelou. Deuteronômio 29 fala isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas a nós, seus filhos, para quê? Para que a gente passe.
para que a gente ensine às próximas gerações. Então, fazer teologia para a glória de Deus é saber que você está lidando com uma revelação que pertence ao Senhor, é o que Ele quer que eu saiba sobre Ele, e a gente está compartilhando essa revelação a pessoas que também pertencem a Ele. Nada é nosso. Então, hoje, a gente corre o risco, a gente vê muito isso, né? Uma apropriação do texto para si, ou para sua teologia, ou para sua confissão, ou para sua denominação, ou para sua... Como se... Opa, eu tenho que... Eu vejo, assim, que a formação num seminário interdenominacional nos desafia muito nisso. Não é? Olha, o texto diz isso. Tal corrente teológica está aqui, tal corrente teológica está ali, mas isso não sufoca o texto, isso também não sufoca o texto. É lógico que o que passar para lá, bom, isso aqui está no campo da heresia, a gente tem que olhar com crítica e cautela, né? Mas a origem da revelação está em Deus, foi Deus que quis se revelar. E Ele disponibilizou o que quer que saibamos sobre Ele. Então, a nós nos cabe cuidar dessa revelação com zelo, com temor, com piedade, com santidade, com um coração de servo, e não como um sujeito do desempenho. Um sujeito do desempenho, ele vai chamar atenção para si, para o seu próprio desempenho na comunicação da revelação. E um servo piedoso que faz teologia para a glória de Deus, ele vai dizer, eu estou lidando com algo revelado, vejam a beleza desta revelação. O salmista, no Salmo 19, ele fala isso, Deus guarda o meu coração da soberba, guarda o teu servo da soberba. Que as palavras da boca e o meditar do coração sejam agradáveis ao Senhor na tua presença. Será que da preparação à comunicação do sermão, pensando nessa prática, a gente tem esse trecho do Salmo 19, Senhor, o meditar do meu coração e a expressão dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor. Será que a preparação e a comunicação, em última instância, honram o Deus da palavra que se revelou? Não se esqueça disso. Você prega algo que Deus quis revelar. Teólogo nenhum criou, mente nenhuma aprovisionaria esse conhecimento se Deus não tivesse disponibilizado ele para nós. Que a gente pegue essa riqueza e a gente seja diligente com a revelação. Você está lidando com uma coisa que não é tua, não é da tua teologia, nem da tua denominação, nem do seminário, nem nós, nem do pregador. É a palavra de Deus. Ao final, as pessoas podem comer esse pão do céu e dizer que maravilha é esse pão. E talvez nem falar nada sobre o teu desempenho. Graças a Deus por isso. Porque quem tem que aparecer é o Deus que se revelou na palavra. Não é? Mas a palavra também, fazer teologia para a glória de Deus, é a gente se lembrar que além de você lidar com uma revelação que não é nossa, com algo que não é nosso, que foi revelado e dado, a gente lida com a revelação que é adequada para ensinar, corrigir e instruir na justiça. A gente tem um guia completo aqui de doutrina e prática. Então, na doutrina, a palavra, a gente precisa ensinar a verdade e refutar a falsidade. Na nossa própria experiência, porque eu carrego discursos, você nasceu numa família, foi criado numa localidade deste país ou deste mundo, você carrega marcas da sua... Isso é muito bom, mas isso está nos discursos, não é? Então, a palavra de Deus precisa trazer luz para os discursos que nos formaram, e aí, na nossa experiência de novo nascimento, a gente vai deixar tudo isso morrer lá na cruz. Mas também a gente precisa ser diligente e firme na comunicação do evangelho para ensinar a verdade e refutar a falsidade do mundo que nos cerca, né? E também a gente precisa lembrar que, na prática, a palavra, ela restaura e forma o viver justo e reto. Então, a palavra, ela não pode ser só, como a gente falou, eu falei aqui nos riscos, né? Ela forma a mente, formar uma mentalidade bíblica, isso é doutrina,
Mas essa mentalidade bíblica, ela escoa para reformar o viver, para que a gente viva a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, no poder do Espírito, pela graça do Senhor. Isso na vida do pregador, do pastor, do missionário, do evangelista, quanto na vida por meio das nossas e das nossas mãos. Fazer a glória de Deus é eu ter precisa. A gente precisa pregar a palavra, explicar o texto e aplicar o texto à vida. John Piper diz isso. Se você não aplicou a palavra, você não pregou. E essa aplicação, trabalho com o texto, é doutrina. Passa pela teologia bíblica e teologia exegética. Mas, gente, eu vi um recadinho que travou. Vocês querem que eu volte alguma coisa? Travou só a imagem, professor. Travou só a imagem. Certo. O áudio seguiu. Posso continuar, então? Ou... Tá bom. A imagem, eu parei num slide só. Só a minha imagem que então pode ter parado. Eu tô com um sinal bom aqui. Não sei se é daí. Enfim. Então, a palavra... Quando você faz teologia para a glória de Deus, a gente precisa confiar que a palavra forma a vida. A palavra forma a vida. E como palavra que forma a vida, você precisa colocar a palavra na vida, sua e das pessoas. Então, na sociedade do desempenho, que é o oposto de fazer teologia para a glória de Deus, você não vai dizer, você vai dizer, olha, eu estou preocupado com o rigor exegético, ou com a precisão doutrinária, ou com a saúde doutrinária do que eu estou falando da minha igreja. É verdade. Mas, como servo obediente, você vai pregar o sermão e aplicar, e na semana você vai dar a mão para o insubmisso. Porque a palavra precisa cair na vida dele. Você vai aconselhar o fraco, edificar o que está frouxo, corrigir o que desviou. Porque são os efeitos da palavra. E isso demanda da gente gostar de pessoas. É o trabalho pessoal. Então, não adianta a gente ter o rigor da doutrina por conta do estudo acadêmico, mas uma pobreza de serviço a pessoas. Porque a palavra ela é útil para ensinar, corrigir e instruir na justiça. Então, a gente tem que lembrar daquele livro do Piper com o D.A. Carson. Né? O pastor como mestre, o mestre como pastor. O Carson, ele vem da academia, ele é um acadêmico por natureza. Mas nos estudos teológicos ele se desafiou num coração pastoral. O Piper é um coração pastoral por natureza, e aí ele fala que nos estudos teológicos ele foi desafiado a ser um acadêmico, por conta da precisão dos conceitos da palavra. Mas na prática, apesar de você ter uma pessoa extremamente inteligente, né, com um processamento cerebral exato, que é o caso do D.A. Carson, ele fala, eu não posso fazer isso sem um coração pastoral, porque eu preciso amar as pessoas. E, por outro lado, você tem um coraçãozão de pastor, mas ele fala, eu não posso não entregar, eu não posso ser negligente com o rigor e a lógica bíblica da revelação que o Senhor nos disponibilizou. Então, você precisa saber que a gente precisa ser tão diligente na entrega no púlpito, e preciso e bíblico, mas, ao mesmo tempo, pensar de que maneira isso vai exigir de mim caminhar com pessoas, porque a palavra vai corrigir, ela vai instruir, ela vai formar vidas. Ela vai formar vidas. E para a formação de vidas, a gente precisa de... É aquilo que está na palavra ali, né? Pedagogia. Ensinar, aí, a palavra daí que vem pedagogia. É pegar na mão. Paulo está falando para Timóteo, meu filho, você precisa tirar 10 em exegese, pensando agora nas nossas disciplinas no seminário. Você precisa tirar 10 em exegese. Mas o 10 da exegese vai encontrar fruto quando você segurar na mão de pessoas.
Na mão de quem o Senhor quer que você segure? Ah, mas na mão de um aluno bom é uma maravilha, mas e na mão de aluno insubmisso, frágil, falho, ignorante, que talvez não goste de um mestre, que é você, mas Jesus pergunta a você, Betel, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Você precisa do coração do Supremo Pastor para amar pessoas, como dissesse Luiz, né? Amar o que não é amável. Às vezes vai ter que segurar na mão e formar, corrigir, ensinar, corrigir, educar na justiça pessoas não amáveis. Mas isso é fazer teologia para a glória de Deus. O obreiro não pode ser nada menos do que um servo. A gente não seleciona a quem a gente vai dar o pão multiplicado. Jesus, na multidão que seguia Jesus, pensando na multiplicação dos pães, nas duas, tinha gente, discípulo verdadeiro, tinha gente interesseira e tinha gente que estava ali porque era inimigo de Jesus, que queria pegar falha, né, dos religiosos. Jesus multiplicou o pão e deu aos discípulos para que eles alimentassem toda a multidão. Então, você tem que servir um pão abençoado a toda a multidão, porque a palavra precisa corrigir, ela precisa ensinar e educar na justiça a essas pessoas a quem Cristo colocou na igreja que é dele. O dono da igreja é o Senhor. E terceiro e último ponto, ela torna o crente habilitado, perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa revelação divina manifesta no crente, ela corrige as nossas deformações de caráter que vieram do pecado, né? Então, a palavra de Deus, ela corrige as deformidades de caráter. A gente precisa crer nisso, a gente precisa buscar isso. E você precisa deixar Deus mostrar seu caráter para você mesmo. Isso é quebrantamento. Deus mostrar você para você mesmo. Aquele reverendo Ricardo Barbosa disse que a palavra de Deus faz a gente conhecer mais sobre nós realisticamente. É você conhecer como realmente você é. E não como você acha que você é, ou como os outros dizem que você é, quando isso está fora da realidade. Então, fazer teologia para a glória de Deus é você deixar a palavra corrigir as deformidades do caráter. Que a irmã Durvalina chama de áreas de resistência, áreas em que, no meu coração, eu resisto ao senhorio de Cristo. Quais são essas áreas? Deus quer trazer luz para curar, para você provar o poder curador da graça. Entender? Mas ela torna o crente perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, porque a palavra, ela vai fornecer, o Espírito Santo, usando a palavra, vai fornecer as virtudes cristocêntricas para que você... Como é que eu vou pensar, né? Aquela diagrama que eu coloquei, a palavra de Deus no privado e no pessoal. No privado, ela vai trazer a cura e a libertação para as deformidades do caráter. Mas a palavra também vai te habilitar vai te dar virtudes cristocêntricas para você trabalhar com as pessoas, para você amar as pessoas a quem você vai compartilhar a palavra. Então, você vai apacentar o meu rebanho. As pessoas não precisam do teu temperamento melhorado. As pessoas não precisam de você na sua melhor versão. A Sociedade do Desempenho faz isso. As pessoas precisam de um obreiro que manifeste as virtudes de Jesus. Quais são essas virtudes? Paulo fala, Efésios capítulo 4, versículo 1, olha, você ande do modo digno da vocação que você foi chamado. Como? Com longanimidade, com mansidão, o amor se sobrepondo a todas as coisas, você suportando um ao outro. E o amor, ele termina com amor. Efésios 4, do 1 em diante. Eu rogo que vocês andem do modo digno da vocação com que vocês foram chamados, com toda longanimidade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é uma da galeria das virtudes cristocêntricas que a gente encontra nas cartas do Novo Testamento. Então, a palavra vai forjar virtudes cristocêntricas em nós, para que com essas virtudes cristocêntricas a gente apacente o rebanho. Então, de um lado, eu preciso ter o diagnóstico das áreas de resistência no meu caráter, a palavra vai fazer isso, e o Espírito vai trazer poder na fraqueza. Por outro lado, eu também preciso lembrar que ser perfeito e perfeitamente habilitado para uma boa obra significa que eu vou receber
as virtudes cristocêntricas. Você forjado então, Deus... E como que Deus forja virtudes cristocêntricas em nós? Deus não pega um pacote e daí. Que bom se fosse assim. Deus vai forjar virtudes cristocêntricas na obra, no dia a dia. À medida que você faz a obra, Deus faz você. E aí, meus irmãos, é esse discernimento. Por que Deus colocou essa pessoa do meu lado? Para me forjar no amor. Por que Deus me colocou nesse campo tão árido? Para me ensinar na dependência dele. Para me ensinar, para ser trabalhado na mansidão, para ser trabalhado na longanimidade. Eu estou trabalhando com a palavra de Deus e Deus está formando virtudes cristocêntricas na minha vida. É a palavra na vida. E entender a agenda de Deus nas circunstâncias. Por que você está passando por essa prova? Por que você está passando por esse momento de oposição no ministério? Nada fugiu ao controle da soberania de Deus. Mas o Senhor usa essas situações para forjar virtudes cristocêntricas em nós. Então, eu quero te deixar esse desafio, me deixar esse desafio. A palavra de Deus torna você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vai te formar para o serviço. Como que vai te formar para o serviço? Um coração quebrantado, virtudes forjadas em nós, você tem uma vida do servo Jesus encarnado em você. Você vai depender do Espírito, o mesmo Espírito que inspirou Paulo para escrever as cartas, a carta que a gente leu, habita em você para que você faça a obra no mesmo poder. E sob a mesma iluminação. Tudo é sobre o Espírito e a palavra que mostram Cristo. Nada é desempenho teu. Nada é de você para você. É tudo de Deus para nós e redunde para Ele em glória. Então, eu quero terminar lembrando o que o Paul Tripp diz. Se nós não somos transformados, nós não vamos mostrar a um mundo que Deus transforma. A sociedade do desempenho está olhando as suas métricas. Mas teologia para a glória de Deus quer ver a transformação do caráter, a palavra na vida. E aí eu quero desafiar você naquilo que um autor disse, que você, vocacionado, não precisa descer ao território dos filisteus para afiar suas ferramentas. Você não precisa aprender as métricas do desempenho. A gente precisa ir às batalhas no nome do Senhor, como foi Davi. A gente não precisa da armadura de Golias, da armadura de guerreiro. A gente precisa de Jesus. Eu vou no nome do Senhor. É Cristo que derrota o inimigo. E Cristo precisa estar em cada um de nós. É isso, meus irmãos, que eu gostaria de partilhar com vocês. Deixa eu interromper. Ai, meu Deus. Opa. Parou, né, a apresentação? Sim, parou. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com os irmãos nesta noite, com gratidão a Deus por esse encontro. Aí eu devolvo a palavra para Márcia ou para Adriana. Paz, pastor. Obrigada, viu, professor Cristiano? Muito obrigada pela seu tempo, ter dedicado do estudo, e certamente oração é muito bom quando a gente tem, né, essa oportunidade de refletir na palavra. E tão bom quando é alguém assim de pertinho do Betel e tem essa vivência e compreende bem a proposta, né? Nossa, graças a Deus. Eu também vou até deixar aqui a sugestão, vou colocar lá no grupo de seminaristas, viu? Tem um documentário que o professor Cristiano participou, teve uma participação muito interessante e que ajuda muito a gente entender também essa sociedade de hoje, enfim, a guerra do imaginário. É isso, Guerra do Imaginário, são 3 episódios, né?
3 episódios, eu já vi nem sei quantas vezes. E um outro documentário que também vale muito a pena ver, que com a participação da missionária do Valim, não sei se o pastor Cristiano já teve oportunidade de assistir, Fé Não Fingida. Não né? É um diretor aqui de Campina Grande, ele tem feito documentários bastante relevantes, né? Muito bonito, né? O Senhor usando a vida dele, a arte, para a edificação da sua igreja. Então, muito obrigada mais uma vez, professor, a cada um que esteve aqui, professor Slay, que esteve conosco, né? O professor Hans vai estar no segundo módulo, a professora Márcia vai estar também dando aula na próxima semana. Eu vou passar a palavra para a professora Márcia, né? Como coordenadora, ela vai dar, acho que mais algumas lembranças. Nossas aulas começam na segunda-feira, dia 2, e aí eu acredito que ela vai fazer essas lembranças agora, essas afirmações, né, Márcia? É que no início tinha combinado com o professor Cristiano que abriria, né, para algumas perguntas. Aí nós vamos abrir pelo menos para 2 perguntas, né? Se algum aluno tiver uma pergunta. Obrigada por lembrar, tinha passado desapercebido. Aí vou pedir que, se alguém for fazer pergunta, levante a mão, por favor. Não deixou ninguém, não deixou no chat, não. Ninguém deixou ainda? Então, temos apenas 2 oportunidades, tá bom? Então... Eu tenho uma pergunta, mas eu quero deixar a oportunidade para vocês, viu? O Adalro está perguntando como combater o neoliberalismo no ministério. Dentro do ministério. Esse é um desafio que a gente precisa saber lidar, né? Primeiro a gente precisa conhecer o modus operandi do liberalismo, né? Historicamente, doutrinariamente, e de que maneira ele sufoca absolutos, né? Então, às vezes, de que maneira ele sufoca os absolutos da fé cristã, de que maneira ele sufoca e uma questão é que às vezes ele é muito sutil. Ele é muito sutil, né? Ele tem roupagens de uma coisa que é boa, é importante, que é necessária, mas quando você pega o pacote todo, você vê elementos da verdade ameaçados ali. Então, a gente não tem outro caminho, né? A gente precisa ter uma firmeza bíblica, sólida firmeza bíblica, e crer. Às vezes eu acredito, assim, que o neoliberalismo, às vezes, ele vem travestido, assim, de que a palavra não vai dar conta de determinadas situações da contemporaneidade. O evangelho não será suficiente, né? E aí, por conta disso, a gente precisa amalgamar as coisas. Mas isso... essa convicção de que o evangelho, Paulo falando para a igreja de Roma, né? Eu não tenho vergonha, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tem que encerrar o nosso coração. Paulo está escrevendo para a igreja na capital do império, naquela cultura greco-romana. Então, o que ele está dizendo? Olha, eu não tenho vergonha do evangelho, o evangelho dá conta. Então, a gente não precisa de evangelho mais alguma coisa. O evangelho dá conta da complexidade do mundo que a gente vive. E aí a gente precisa ter isso encerrado no nosso coração, né? Então, tem mais coisas, mas acho que eu poderia, de bate-pronto, assim, falar aqui, lembrar os irmãos. Obrigada, professor Cristiano. Mais alguma pergunta? Que bom. Eu tenho uma pergunta aqui esperando. Oh, meu Deus, diga aí, Adriana. Olha o desafio. Justamente sobre esse tempo de formação, né?
qual o senhor entende, ou quais seriam os maiores desafios para os seminaristas, para esses que estão nesse caminho? A gente, claro, muita coisa que o senhor falou, mas estou falando especificamente desse tempo. Né? Alguns dizem, mas meu pastor me coloca para pregar, meu pastor me pede isso, pede aquilo, eu tenho muita coisa para fazer, enfim. E como aproveitar esse tempo que é tão único, né? De 2, de 3 ou 4 anos, de uma forma mais sábia para a glória de Deus. Uhum. Olha, pensando em Betel, né? Acho que isso que eu diria, eu digo por conta do Betel, da filosofia da casa, do que vocês, do que está sendo ofertado por Deus a vocês. Não negligenciar os 4 pilares da formação que o Betel traz. Eu hoje, se eu fosse voltar, eu comecei no Betel em 1995, eu gostaria de voltar no tempo e falar, Deus, deixa eu fazer de novo. Porque, olha, academicismo não tem como não ser dedicado. Mas também, aí, o Adriana me ajuda a lembrar, a prática. Porque é na prática, irmãos, que você vai se permitir perceber quais virtudes cristocêntricas você precisa se abrir. Então, eu não estou dizendo que a proposta da prática, é lógico que você está aprendendo na sala de aula, no estudo indutivo, você vai ter que, faz parte da tua formação, colocar aquilo em atividade. Mas, junto com, né, aprender a fazer, você pensar que é na prática que você vai ser desafiado. Meu Deus, eu descobri que na dinâmica do serviço me falta isso aqui. Isso é questão de caráter de Cristo em mim. Terceira coisa é, junto com as muitas atividades, você ter sabedoria para manter a espiritualidade. Porque se você, no tempo de seminário, não souber administrar o teu tempo para lidar com prioridade e buscar o que é essencial, junto com as práticas, com as tarefas que você precisa fazer na vida e na tua formação, você vai começar errado no ministério, porque a tendência é só piorar. Então, você tem que parar para pensar, meu Deus, eu consigo ter sabedoria para lidar com prioridades, de maneira que eu não negligencie espiritualidade, mas também não seja um aluno medíocre e um membro da igreja relaxado, mas que saiba dizer para o pastor e entender que eu estou em tempo de formação. Porque essa complexidade da agenda, ela tem em cada estágio da vida, ela vai nos acompanhar. Então, se no período do seminário você não pensar se eu preciso de sabedoria para lidar com a agenda da vida que está nessa estação da minha vida, eu não vou conseguir. Não, isso aí eu vou aprender quando eu tiver em tempo integral, ou quando eu tiver terminado o seminário. Já queimou na largada. Né? Então, assim, eu estou pensando prática, vida acadêmica, espiritualidade e consciência missionária. Não negligencie a consciência missionária. Mas eu não vou ser missionário transcultural. Irmãos, a perspectiva de que o nosso Deus é um Deus em missão tem que estar e que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem a teologia bíblica de missões, tem que permear, porque senão você não vai ser um professor de criança, você não vai levar isso para o louvor, para evangelismo de criança, para o discipulado, para o púlpito, para o que for. Senão você vai ficar esperando os programas ou Deus levantar missionário na igreja, e não é assim. Isso tem que permear você. Então, o que eu digo a você é não negligencie os pilares, porque eles se retroalimentam. Acredite, eles se retroalimentam. Se você eu queria tanto que o seminário fosse só sobre espiritualidade. Não, meu irmão, você precisa ser dedicado na academia. Mas eu não tenho paciência para essas questões. Vida espiritual, espiritualidade eu aprendo lá na minha igreja. Não.
É no seminário que também você vai ser desafiado nisso. Ah, mas para que eu preciso fazer prática se eu já sou pastor na minha igreja? Pois bem, pois você já é pastor na sua igreja, agora você está num tempo de formação. Olha a humilhação aí. Olha Deus já te desafiando a dar um passo para trás. Ah, mas eu preciso passar por essa experiência agora de fazer uma prática aqui. Precisa, meu irmão. Precisa, porque agora você está sentado no banco do aluno. E isso, sentar no banco do aluno, eles demanda de você essa agenda hoje de ser forjado na prática. Então, eu digo a você que você absorva o seu tempo de formação como um todo e não negligencie o tempo de formação. Depois que acabar, não volta mais. Aí, o fim é lá na glória. Então, não negligencie. Deus não tem pressa. Se dedique ao tempo da sua formação. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, professor. Professora, lembrando que esse momento está sendo gravado, vai ser disponibilizado para vocês poderem rever. Tá bom? Professora Márcia. Apenas para relembrar os alunos, nosso período letivo começa as aulas, né, das disciplinas, porque nosso período letivo já iniciou aqui com essas aulas, doutora Dorvalina, doutor Sérgio Lira, hoje doutor Cristiano, nossos professores queridos, exemplos, né, para todos nós. Deixa eu só abrir aqui Quando eu era seminarista lá em Santo André, o professor Cristiano, ele já palestrava na Semana Teológica em Santo André. E eu sou da turma de 2012, hein? Mas ele entrou com 14 anos no seminário. Ele entrou bem menino, né, professor? Com 17. Com 17. Olha que bênção, né? Quero agradecer, viu, professor Cristiano? Uma bênção tê-lo aqui. Então, alunos, semana que vem, hein? Aceitem lá os convites para as disciplinas. Amém. Eu agradeço, viu? Estar em Betel é estar em casa. Eu sinto graça de Deus de falar no Betel, de viver aqui no Betel. Se tivesse, de fato, um pedacinho do céu, viu? Betel, Deus tem uma coisa especial com essa casa. Amém, amém. Obrigada, professor. Amém. Vamos, então, encerrar com oração. Pedir para o professor Hans, que, além de auxiliar na coordenação acadêmica, também é nosso professor da casa, fazer essa última oração, fechando essa noite. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te dar graça por esta noite. Todas essas verdades que nós temos ouvido, fiquem nos nossos corações. Senhor Deus, queremos te pedir que consigamos refletir cada vez mais profundamente o significado de sermos, Senhor Deus, teus servos, e sermos teus filhos, que isso fique bem gravado nos nossos corações. Senhor, abençoe a vida do Dr. Cristiano, Senhor, de graça para ele, aumente o conhecimento, que tudo isso redunda em uma teologia sempre para a glória de Deus, para a edificação de cada um de nós que formamos parte do teu corpo. Queremos te pedir isto, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, esta coordenação, abençoe a nossa diretora, coordenadora, todo o pessoal que trabalha, Senhor Deus, aqui no EAD. Que o Senhor Todo-Poderoso nos capacite, nos dê graça. Cada aluno, Senhor Deus, o Senhor possa estar concedendo as habilidades necessárias para que eles comecem um ano, Senhor Deus, que seja bem desafiador, mas também, ao mesmo tempo, abençoador para cada um deles. Queremos te dar graças por esta noite, Senhor Deus, que temos sido enriquecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe grandemente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Deus abençoe. Simonelli. Simonelli tem que fazer mestrado agora, Simonelli. Já fez, já terminou aqui, agora tem que fazer mestrado. Vamos lá, estamos todos convidados para continuar a sua formação no Betel, viu? Edmilson Filho, né?
Que lindo. Se o pai dele fez Betel, agora o filho está fazendo também. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Pastor Professora Osley. Osley, Deus abençoe. Obrigada, nosso professor também muito querido aqui. Até mais, gente. Deus abençoe grandemente, viu? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.